reparando em quanto e quem eram as pessoas que iriam ofertar naquele dia. Então, Jesus está no culto e ele está ali no culto reparando, né? Isso é um crime hoje, assim. Jesus está prestando atenção nas ofertas. Então, quando uma viúva pobre entrega, Jesus fala o quê no culto? Ele fala, uau, acabaram de entregar a maior oferta. Eu estou parafraseando, é claro. Mas não é pelo valor. É claro que a oferta dela pode ter sido naquele dia a menor. Só que ela deu tudo. Era o que ela tinha de mais valioso. Ela entendeu o significado disso. Porque uma oferta, ela tem poder de mover o mundo. Né? Vocês já viveram? E eu já ouvi crente. Quem já ouviu um crente dizer assim, eu estou aqui há tantos anos da igreja, sempre dei o dízimo, sempre dei oferta de missão e ainda estou com o mesmo carro. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nem como Deus responde, não entendeu nem o princípio de dar, o porquê que ele dá. Ele realmente ainda acha, tem crente que ainda acha que ele dá a oferta na igreja para receber alguma coisa. E não pode ser para receber, sempre é por gratidão. Oi, Ednei, aproveitando eu gostei da sua fala quando você diz que a gente vive isso. Eu gostei disso, porque como que vive oferta? Como que vive o poder de uma oferta? Você tem muito dinheiro para ofertar? Ou a oferta não é só dinheiro? Fala um pouquinho sobre isso. Os tipos de oferta. Como que nós podemos ofertar e percebemos o poder que isso tem? É só através do dinheiro? Não, eu entendo assim que certa vez Deus estava me dando o dom de prosperidade. Pensei, eu vou ficar rico, né? Vou ter bastante dinheiro. Quem nunca, né? Não pensou isso. E eu entendo assim que a oferta e essa prosperidade em ofertar não é ter o dinheiro. É muitas das vezes lá na minha igreja, eu trabalho em construção civil, sou pedreiro, e o pastor pedia para fazer. E uma das vezes era no final do ano, eu estava construindo a casa, e como eu trabalho para fora, eu tinha que aproveitar o tempo vago que eu tinha. E deixei meu trabalho, as 2 semanas que eu tinha de férias e fui trabalhar na igreja, fui colocar o piso tudo da igreja de Luisiana, em volta das calçadas de Luisiana. E chovia todo dia. Chegava lá, chovia. Falei, Deus, eu preciso trabalhar em casa. Só que eu estava ali com amor. Eu sabia o que eu iria fazer e tipo, não era por valor, nem por... Eu poderia pôr alguém que trabalhava comigo para fazer aquele serviço, mas eu resolvi ir lá colocar. E, entanto, quando a gente se dispõe a fazer algo, Deus se encarrega na parte dele. Porque o meu orçamento do que eu tinha feito para construir minha casa era no valor exemplo, um piso antiderrapante que eu iria colocar lá era R$47. Daí aquele dia não deu para comprar, falei, vai esperar passar a fatura do cartão, eu vou comprar o piso. E eu precisava de 72 metros. Só que daí eu fui trabalhar na igreja, falei, deixa para quando eu for mexer eu compro. E acabamos o piso da igreja, o rapaz do depósito me ligou e falou assim, ô Ney, eu não lembro bem quantos metros você queria, só que aquele piso que você queria entrou numa promoção, só que só sobrou 72 metros. E ele está por R$22 o metro. Você quer levar? Baixou o preço ainda. Glória a Deus. Foi para metade do preço, porque Deus se encarrega, né? Deus faz a parte dele. Olha que coisa linda, olha o poder que tem uma oferta. E quando você escutar a oferta, tudo é uma oferta. Então, o seu trabalho na obra, eu tenho alguns testemunhos sobre isso, isso principalmente é uma oferta. Que coisa tremenda. Ele deixou de trabalhar na casa dele, que ele só tinha o final de semana para trabalhar, foi trabalhar na igreja, e se ele tivesse trabalhado, tinha colocado o piso antes. foi fazer esse sacrifício, essa oferta na igreja, e essa oferta fez Deus. Irmão, olha que coisa linda, essa oferta fez Deus mexer na estrutura do depósito, e sabe Deus quem? Porque assim, Deus não responde a oferta com coisas. Você que está esperando receber coisas de Deus, por isso você não recebe nada, te ensinaram errado. Deus não responde a oferta com coisas, Deus usa pessoas. Então, enquanto ele estava lá doando a oferta de trabalho dele na igreja, Deus pegou um gerente, sabe Deus de onde, que fez ligar para sabe Deus quem, e falou assim, sabe aquele piso que a gente viu lá? Corta na metade, menos da metade do preço menos da metade. Era 48. Coloca para vender. E quando colocou, o vendedor que atendeu ele falou, rapaz, eu Ednei, vou ligar para ele agora. Mas você sabe o que me intriga nisso? Que quando essas coisas, às vezes tem pessoas que estão aqui que podem já estar vivendo isso, ou já viveram isso em algum momento.
E aí alguém olha e diz assim, você viu que sorte? Coincidência. Que coincidência. A gente não vai matar acredita você. nisso. Porque, entenda uma coisa, às vezes você disse assim, poxa, eu não tenho dinheiro hoje para ofertar. Chegou na hora da oferta e você não tinha dinheiro para ali ofertar. Mas alguém precisou de você para fazer alguma coisa. E você foi e fez aquilo com amor, você dedicou o seu tempo. Você quer uma moeda mais valiosa hoje do que o tempo? Não existe. Então o tempo é uma moeda muito valiosa. Toda vez que a gente pega parte dessa moeda chamada tempo e dedica isso ao Senhor, em servir ao Senhor, em servir a obra do Senhor, em servir pessoas, a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Você entende que nesse momento há assim um poder de Deus, da parte de Deus, se movendo a seu favor. E quando as coisas começarem a acontecer, a gente precisa entender que é Deus trabalhando em nosso favor. Não, esse testemunho é tremendo. Vamos entrar na palavra, vamos falar um pouquinho sobre Salomão. Todo mundo conhece a história de Salomão, todo mundo conhece a história. Então Salomão vai fazer uma oferta ao Senhor. Salomão, ele assume o trono e, só para parafrasear a história, ele assume um trono quebrado, né? Um trono da família dele que havia sido destruído. O irmão estuprou a irmã, o irmão quis matar o pai, uma coisa louca. Ele assume um trono meio arrebentado ali em Israel. E logo ele tem uma ideia, ele fala, rapaz, eu imagino ele chamando os ministros todos assim, dizendo assim, hein, o que sobrou aí? Porque o reino está meio quebrado. O reino está quebrado eticamente, moralmente e financeiramente. Então ele vai olhar e vai dizer assim, o que sobrou? Rapaz, a gente tem uns 1000 boi, mais ou menos. Mais ou menos, isso aí. Fala, então faz o seguinte para mim, chama o sacerdote, sobe para cima do monte e constrói 1000 altares. Imagina a cara de desespero de todo mundo, quando o jovem Salomão assume o reino e ele decide oferecer o melhor. E eu paro aqui para que isso entre dentro do seu coração. Ofertar é oferecer o seu melhor. Quando eu falo financeiramente, não é dar R$2. Desculpa, não dá. Não dá. Não dá. Não. Catequizaram a gente assim, eu não sei de que catequese, a gente aprendeu que oferta e R$2. É o que sobra. Que oferta é moeda e R$2. Presta atenção, irmão. Você está no semáforo, parou no semáforo. O menininho todo sujo vem e bate no vidro. O que as pessoas costumam dar? Elas dão o quê, irmão? R$2. Elas dão R$2 ou dão moedas. Por quê? Porque ela está dando uma esmola. Então, quando o menininho bate, você dá uma esmola para ele. Por que você dá uma esmola para ele? Não. Sabe por que você dá uma esmola para ele? Porque você quer se livrar. Porque se você quisesse fazer alguma coisa, você pegava ele, colocava no carro e levava para comer. Se você quisesse fazer alguma coisa, você parava o seu carro e ia perguntar, por que você está aqui? Está tudo bem? Você precisa de ajuda? Mas sabe o que você quer? Só quer que aquele menino sujo saia do seu vidro. Então você pega umas moedas e joga rápido, vai. Fiz a minha parte. Você só quer sair com a consciência tranquila, que você não é mal, que você é bom e que você fez alguma coisa. Sabe o que você quer? Você não quer se comprometer. Porque se você fosse perguntar porque o menino está ali, se ele comeu, ia atrapalhar o teu dia, ia atrapalhar o seu tempo. Então, quando a salva passa, você joga umas moedas, você não quer se comprometer. Quando a salva passa, você joga ali R$2, porque você quer só bater na sua consciência, fiz a minha parte, eu sou um ofertante. Quando, na verdade, quando você abriu a carteira, você passeou por várias notas de 50, de 100, de 20, de 10, e a menor você deu para o Criador do céu e da terra. A menor você deu para o Deus que cuida de você todo dia. E eu entrei no valor financeiro, mas vamos falar de serviço. Gente, vamos fazer tal coisa na igreja? Vamos! Eu faço de qualquer jeito. Eu dou desculpa para não ir. Eu coloco o meu nome e não compareço no dia que eu pedi para colocar o meu nome. E aí a gente entra não só nisso, a gente entra no nosso trabalho secular. Lá quando você, entre aspas, gente, rouba a hora do seu patrão, quando você enrola, porque já deu 5 e meia você vai embora, então eu vou ficar meio por aqui, e ninguém vai me ver, e está tudo bem, e não está tudo bem. Porque oferta é com excelência. Oferta é o meu melhor. É sempre o melhor. Então Salomão oferece o melhor.
E aqui a gente tem uma coisa tremenda, que é o poder da oferta quando você oferece o melhor. Todo mundo sabe que no Gênesis Deus descia, amém? No Gênesis Deus descia. Deus vinha na terra, Deus descia todo dia, irmão Medina, fazer um culto com Adão. Todo dia tinha um culto com Adão. O pecado vem, Deus não desce mais. Só tem teofania. Não tem presença. Aí Salomão oferece. E aí o que acontece? A oferta de Salomão faz Deus descer para receber a oferta no altar, na tarde daquele mesmo dia. E aí eu anotei: todas as vezes que eu me disponho a fazer para Deus aquilo que ninguém fez, Deus está disposto a me entregar aquilo que Ele não entregou a ninguém. Isso é interessante, porque quando a gente vê esse tipo de coisas acontecendo, principalmente dentro da igreja, a gente só quer imitar alguém. Eu percebo que a intenção de Salomão ali não foi imitar ninguém, a intenção dele foi realmente oferecer a Deus algo que custasse. Eu vou dar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho. Quando você fala algo que custasse, irmão, olha bem aqui para mim. Se não dói em você a oferta, não dói em você, você acha que vai chamar a atenção do céu? Vamos pegar o Salomão? Salomão pega um boi, ele tem 1000. Aí ele mata um boi e fala: fiz a minha parte. E quando eu falo no sentido de imitar, é justamente nisso. Porque a gente não entende as proporções que cada um tem. As proporções que eu digo, até mesmo da intimidade com Deus. Porque Deus conhece, Ednei, a nossa vida. Deus sabe das nossas condições, tanto pessoais, eu digo no sentido de nos ofertarmos em algum sentido, e até mesmo a nossa condição financeira. Então, por que tem muitas pessoas, irmãos, que são frustradas com essa questão de oferta? O culto está uma bênção. Falou, irmãos, agora é o momento da oferta. Está pronto, irmão, entra um negócio nele. Vocês já perceberam que parece que tem uma pausa no culto? Parece que assim, adoração, 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 oferta. Adoração, 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 palavra. Parece que a oferta não faz parte do culto, vira um... E assim, por que isso acontece? Porque tem muita gente que não entende o que é oferta. Tem gente que acha que todo o culto, todo o momento que vai chegar a oferta, ele tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Se ele não fizer o que todo mundo está fazendo, eu já vi gente pegar e levar a mão e não colocar nada. Eu já vi. Por quê? Porque ele acha que tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Então, assim, a pessoa não tem um mínimo de noção do que é o poder de uma oferta. E você não é obrigado, irmão, a ofertar todo o culto. Não é disso que a gente está falando, porque como a gente está dizendo, às vezes você vem para cá e o teu serviço é mais valioso do que os R$5 que você ia dar para Deus. Porque pensa bem, você tirar o teu tempo para entregar ao Senhor. O que nós estamos dizendo aqui é que, irmão, você já experimentou num culto assim? Conta, um barracão que eu tinha construído, eu teria 12 mil para receber. Falei, eu preciso receber porque eu tenho que pagar umas contas e... Não, beleza, vai lá, tá o horário. Cheguei lá, ele falou, eu vou calcular porque você sempre me passa a perna e... Então, se você calcula. Ele começou a somar e somou, ele falou, você só tem 37 mil, porque você já pegou mais, e ele me devia mais um dinheiro, ele falou, para fazer o seguinte, eu vou te dar esse Uno, ele tinha um Uno 2012. Me falou, vou colocar esse Uno no seu nome e vai morrer a dívida e eu não te devo nem R$1. Tá bom, você não me deve, ficou calculado. E no meu cálculo era 12 mil. Eu tentei de 1000 formas chegar naquele valor, não consegui. Não consegui. Eu só agradeci a Deus e sabia que... 3 vezes mais o valor. Eu tinha ofertado. Eu sabia que Deus era fiel. Mas a gente não oferta com o propósito em receber algo. Oferta porque Deus pede, ou a gente Agora que você tocou, eu vou ter que adiantar um pouco o assunto, que eu ia falar mais lá na frente, dessa questão de valor. Quem já viu algum lugar por aí, alguém dizendo assim, Deus mandou você dar R$100, Deus mandou você dar R$1.000, Deus mandou... Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, a não ser que realmente Deus tenha falado, porque a Bíblia diz assim, cada um contribua segundo o desejo do seu coração. Agora, o ministrante da oferta, ele pode sugerir, irmãos, seria muito bom hoje se nós tivéssemos aqui alguns irmãos com uma oferta de R$100.
Nesse momento, o Espírito Santo vai convencer um coração e vai dizer assim: você é um deles. E no seu coração você falar: sou eu. Nesse dia, os três, você só foi dito que seria o mesmo valor, né? Sim. Todo mundo escreveu, saímos separados dentro da igreja, escrevemos no envelope e devolvimos. Então, Aí eu olhei os 3 envelopes, estavam os 3 valores, e eu, graças a Deus, fui ricamente e eu não acredito abençoado. muito também no leilão, o leilão da oferta. Quem já viu? Tem 30 pessoas aqui com 100, aí só vem 10. Aí a pessoa fala: agora é 15 com 50. Ué, mas as outras 20 do 100 para onde foi? É um leilão. Agora, se Deus falar, irmão, nossa, se Deus falar, meu Deus. Agora, não dá para brincar no altar, que aqui é coisa séria, né? E que lindo ouvir você contando esses testemunhos. Por quê? Deus está disposto a te dar tudo do que você está disposto a dar a Ele. Deus está disposto a te dar tudo que você está disposto a dar a Ele. Olha bem aqui para mim. Se você não trata Deus com prioridade, é difícil querer que Deus te trate com prioridade. Se você não passa tempo com Deus, é difícil você querer que Ele te atenda em todo o tempo. Então, cá entre nós aqui, quer ver uma oferta que Deus vai amar? Não é pegar o teu salário todo e depositar na salva. Não é dar 30% de dízimo. Quer ver uma oferta que Deus vai amar? Entra no teu quarto essa semana, fecha a porta e diz para Ele assim: essa próxima meia hora eu não vou olhar o celular, eu não vou falar com ninguém, essa próxima meia hora eu vou passar com o Senhor aqui dentro do meu quarto. Meu Deus, Ele vai descer do céu. Ednei, quem ouve a gente falar hoje sobre essa oferta, sobre o poder da oferta, cria na sua cabeça um pensamento de que é tudo muito fácil, de que tudo é muito simples, né? É só pegar e vir e dar, só pegar e vir e entregar. Como que foi essa questão, Ednei? Porque assim, até você descobrir o poder que uma oferta tem, como que foi isso? Você consegue se lembrar, de repente, até de uma frustração, ou até mesmo o momento que você entendeu, o que fez você entender que realmente Deus sonda a intenção do nosso coração. E aquela oferta ou aquela ocasião onde você entendeu o mistério disso tudo. Vamos entrar nisso e daí a gente segue nesse assunto assim que ele responder, para como Deus responde. Entendendo. Quando eu cheguei na igreja em 2006, eu fui para a igreja, eu estava em São Paulo, vim passear em Louisiana. E morava lá, minha mãe estava lá e eu resolvi ficar. Fui para a igreja. Comecei a gostar do culto e ia todo dia na porta do culto, né? Até que um dia eu entrei na igreja, o pregador contou minha vida, os livramentos que Deus estava me dando até o presente momento, e eu trabalhava na agricultura, como eu sempre falava em Louisiana, eu era sertanejo, meu negócio era cavalo, trator e roça. E a minha mãe, ela sabendo que eu queria voltar para São Paulo, ela falou assim, foi lá e pediu um serviço para a irmã Vilma, para o irmão Osmar, que eles trabalhavam na construção da Coapar, em Louisiana, no presente momento. Eu entrei lá e fui trabalhar de servente pedreiro. A irmã tinha acabado de sair de uma crise tão difícil na vida deles, que eu falo que era a época verde na vida deles. Era só chuchu e salada e chuchus. Muito bom. Chuchu de todas as formas. E ela falou: filha, eu quero te ensinar uma coisa. Primeira coisa que você tem que aprender na igreja, quando você está firme, eu já tinha aceitado Jesus, já estava fazendo discipulado para batizar, falou: você vai ter que ser um dizimista e ofertante. Mas não é o valor. Tudo que você fizer na obra de Deus, tem que fazer com o coração. Eu ainda brinco e falo que ela me ensinou a dizimar com medo de Deus pesar a mão no trabalho, né? Fechar as portas e eles voltar para o tempo verde. Mas não. E daquele momento eu entendi que teria que ser com o meu coração. Porque muitas das vezes Deus pede algo, manda a gente fazer algo, e eu nunca tive dinheiro. Mas nós sempre cumprimos o propósito que Deus colocou. Até certa feita, o Anderson falando em dificuldade, porque não é fácil. Eu tinha vendido um carro para minha irmã. Eles queria comprar um carro, eu tinha vendido um Uno para ela, parcelado, R$500 por mês. Só que Deus já tinha prometido para eles um carro vermelho de 4 portas. E o Uno era vermelho de 4 portas. Até que eu vendi para eles e fui fazer uma parcela no depósito, no valor de R$500. Certinho, para não passar vergonha, né? Tem que ser fiel. E no primeiro mês a minha irmã me deu um cheque para 30 dias. Como que eu vou pagar o depósito? Tá, beleza, chegou nos 30 dias, dei o cheque lá. Fui receber a segunda parcela, ela me deu metade. Falando: eu só tenho a metade.
Daí eu falei, Deus, eu fiz uma conta e como que eu vou pagar ele? Então faz o seguinte, volta lá e dá o carro para sua irmã. Uau. Passa o carro no nome dele. Eu falei, Deus, meu carro já está no nome do meu cunhado, do Alisson. Já está no nome. Porque o dia, você vê que Deus é tão fiel quando Deus promete alguma coisa para alguém, que a gente vai ser somente um canal de bênção na vida de alguém. É o canal, a gente é o canal. Quando eu ia transferir o carro para o meu nome, não conseguia estar no momento, o Alisson foi lá e colocou o nome dele. Falei, Alisson, coloca no seu nome, depois eu vou lá e passo meu nome de volta. Quando eles compraram o carro, já era no nome dele, né? E daí, na segunda parcela, eu fui falar para Deus que eu precisava pagar o depósito. Eu precisava que Deus abençoasse para mim, abrir uma porta para mim conseguir trabalhar e arrecadar aquele dinheiro. Ele falou, não, volta lá e dá o carro para ela. Eu voltei lá, fiz o que Deus tinha me mandado. Toma tua porta. E passa um tempo, ele assume agora a igreja de Janiópolis, o carro pega fogo. E minha irmã me manda um vídeo daquele carro queimando. Eu falei, Deus, o Senhor que deu? E o Senhor falou que cuidaria. E eu falei, vamos dar um jeito, eu vou te ajudar. Vamos, calma, vamos dar um jeito, vamos orar e Deus, nós vamos arrumar esse carro. Não deve ser muita coisa. Mas ele estava branco de pó de extintor, não tinha... Eu falei, queimou bastante, né? Derreteu. E daqui a pouco ela me liga rindo, eu conheci, ela falou, Ney, vixe, queimou o resto, acabou de queimar. Não, só para te dizer, Deus, nós ganhamos um carro. Glória a Deus. Não, vamos deixar esse uno para arrumar, mas depois com o tempo. Deus é tão fiel que Deus falou que cuidaria. Aquele estragou, Deus foi lá, deu outro. E quando Deus, não é assim, só entregando e pegando. É um propósito, há um trabalhar de Deus em tudo isso aí. Porque eu ouvi a pessoa que deu o carro, testemunhando, dizendo que ela queria comprar um carro. Aí quando ela foi estudar a proposta de um carro, Deus falou, compra um carro e leva para o Alisson. Deus, mas eu preciso comprar um carro. Mas ele somente obedeceu. E eu vi ele segurando um menino nos braços, falando, ó, Deus me cobrou um carro, pediu para me dar de oferta o carro para o presbítero que usaria na obra. E através daquela oferta, Deus deu a vida para o filho dele. Glória a Deus. O dinheiro não poderia pagar a saúde. A esposa estava grávida. Teria alguma complicação, mas a mão de Deus foi estendida sobre através daquela oferta. Deus honra. Poder de uma oferta, né? Poder de uma oferta. Primeira coisa para que eu consiga entender o poder de uma oferta é entender como Deus responde a ofertas. Como Deus responde. Primeira crença que tem que quebrar da sua cabeça que está assistindo, você que está aqui conosco, é Deus não responde ofertas com coisas. Deus usa pessoas. Segunda, Deus nunca prometeu, pode pegar a Bíblia de capa a capa, responder oferta com dinheiro, não está lá. Ah, eu vou dizimar que Deus vai me abençoar. Se você o abençoar é no tom de Deus vai me dar mais dinheiro, você está dizimando errado. Você está ofertando errado. O propósito está errado. Porque o que a Bíblia diz sobre isso? Como Deus responde? Texto áureo de oferta na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8, diz assim: Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas. Olha que tremendo. O que isso aqui está dizendo? E aí eu tenho que ler o 11 para concluir. Sendo enriquecidos em versículo 11. Sendo enriquecidos em todas as coisas, para toda generosidade. Deixa aí o 11. Presta atenção. A Bíblia está dizendo o seguinte, Paulo está escrevendo aos Coríntios desde o capítulo 8, e Paulo não está manso não, ele está bravo. Ele está bravo porque ele está dizendo, gente, já escrevi uma carta para vocês, já ensinei vocês, já fiz tudo, estou tendo que escrever mais uma vez, eu achei que não era necessário exortar-vos acerca desse assunto, porque vocês já aprenderam tanto, mas eu vou ensinar vocês de novo. E aí ele chega no versículo 8 e o versículo 11, e ele vai ensinar a nós, e ele vai dizer assim, vou ensinar para vocês, como que Deus responde a oferta. Então se eu der dinheiro, Deus responde com dinheiro? Não! Como Deus responde? Deus responde com tudo. Vou dar um exemplo. Então, o exemplo que ele deu, o pastor foi lá e deu um carro para o outro. E o filho dele precisava viver um milagre. R$1 milhão resolvia? Não. Irmão, tem casamento aqui. E em qualquer outro lugar. Tem casamento que se o camarada ofertar e Deus der dinheiro, ele separa, ele não fica ali, o casamento acaba. Dinheiro vai acabar com esse casamento. A resposta da oferta dessa pessoa não pode ser dinheiro, tem que ser o quê? Restauração no casamento.
Tem pai que está orando para o filho converter há muito tempo. Então, quando ele dá oferta de missão, Deus não responde essa oferta com um carro zero. Deus responde como? O filho dele lá em Manaus levanta a mão e aceita Jesus como o único suficiente Salvador. O que a Bíblia está dizendo, versículo 11: sendo enriquecidos em todas as coisas. Você tem noção do que é Deus dizendo, vou te enriquecer em tudo? Então tem vezes que você dá oferta esperando que Deus te responda com dinheiro e Deus faz com que seu carro não quebre. O fato de o Alisson ter um carro e andar tanto, para tantos lugares, um carro antigo, por tanto tempo e esse carro não quebrar, é Deus respondendo ofertas, é Deus respondendo dízimos, é Deus respondendo sacrifícios. E olha o versículo: porque em tudo sereis enriquecidos. Eu gosto da minha versão, King James, sendo enriquecidos em todas as coisas. Agora, para que Deus quer enriquecer você, irmão? Para que Deus quer te dar dons? Para que Deus quer te dar finanças? Para que Deus quer te dar cargos na igreja? Para que Deus quer te colocar de gerente na sua empresa? Para que Deus quer te dar talentos? Sendo enriquecidos em todas as coisas, para quê? Para toda generosidade. Deus só tem um propósito em te enriquecer em alguma coisa, para que você possa multiplicar. Não há outro sentido. Aí o versículo termina: a qual faz através de nós, quando damos ação de graças a Deus. Então, é para isso que Deus quer nos enriquecer. Em todas as coisas. Então, sai daqui aprendendo isso. Você que está em casa, aprenda isso. Deus, quando eu oferto, não quer dizer que Ele vai me responder com dinheiro. Isso tem que ser quebrado no nosso meio. Parar de dar esperando que Deus dê. Parar de dar esperando que Deus dê. Eu já vi quanta gente, não vou ofertar aqui que Deus vai me dar, vou trocar de carro. E o casamento por um fio, mas o camarada quer trocar de carro. Aí ele oferta aqui, o casamento é restaurado. E ele diz o quê? Pô, rapaz, estou ofertando em missão há anos, aí Deus nunca me respondeu. Deus nunca me deu nada. Está casado, o filho está com saúde, está empregado, tem coragem de olhar para o céu e dizer que Deus não respondeu. É porque ele não entendeu como Deus responde. Eu posso dizer, eu sou uma prova viva, minha esposa está ali e ela sofre essas consequências boas até hoje, né? Nós somos uma verdade do que nós estamos falando hoje aqui. De fato, a gente vive até hoje, Ney, o poder dessa oferta. Eu me lembro há uns 7 anos atrás, me ajuda aí se eu me enganar na data. Há uns 7 anos atrás, nós estávamos em Luisiânia, e naquela noite você ministrou uma oferta, inclusive foi no Resgatando Sonhos. Resgatando Sonhos. E naquela noite eu lembro... Eu queria dar um spoiler, vai ter Resgatando Sonhos esse ano. Eu estava naquele Resgatando Sonhos, e eu me lembro que naquela noite você havia falado assim, olha, você vai me ajudar a dirigir o culto. E eu ia para o púlpito e a gente foi ensinado, desde que a gente aceitou a Jesus, a gente foi ensinado que o momento da oferta, aqueles que assumem a tribuna, por exemplo, eles devem ser os primeiros a ofertarem. Tem muita gente na igreja que não oferta porque nunca vê o púlpito ofertando. O que não é o caso aqui. Nossos obreiros, graças a Deus, são ensinados. Mas se o camarada não te ganha com o exemplo, dificilmente ele... Né? Por quê? Porque a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. E eu me lembro que naquela noite eu falei, mas eu conversei com a minha esposa e falei assim, poxa vida, hoje eu vou ajudar a dirigir o culto. Vai chegar o momento da oferta, eu sei que vai chegar esse momento. E eu não tenho dinheiro para ofertar. E daí, o que eu vou fazer? Fui já angustiado para o culto. Pensa só, Letícia. Eu vou estar dirigindo o culto. A hora que falar de oferta, o irmão Anderson não vai ofertar. Olha que bonito. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu me lembro que aquele dia o pastor Menino estava ministrando uma oferta falou, e você falava sobre José. E você falou assim, irmãos, teve um ano que o povo de toda a terra tinha dinheiro. Sabe o que eles fizeram? Foram até o Egito, compraram alimento e voltaram para casa. No outro ano, eles não tinham mais o dinheiro, porque não dava para produzir nada, não dava nada mais. O que eles fizeram? No outro ano eles vieram, deram as terras em troca de alimento, e está tudo certo. No outro ano eles não tinham dinheiro, não tinham terra. E aí chega em José e fala assim, é o seguinte, compra a gente. Só tem nós. Eu estou aqui. Compra a gente, aceita a gente como uma oferta, porque aí a gente vai trabalhar em troca de comida. E aí eu me lembrei e falei, meu Deus, eu sou isso aí. É o que eu tenho hoje. Por quê? Teve um ano, Fabinho, que eu estava com o dinheiro, ofertei, e que alegria poder ofertar.
No outro ano, não tinha o dinheiro, mas eu tinha acabado de comprar um terno para pagar em 6 vezes. E aí eu estou me arrumando para o culto para usar o terno, irmão. E uma voz falou aqui, ó, hoje você vai ofertar o terno, porque alguém está precisando do terno. E aí você fala assim, nossa, mas que coisa louca. Crente é assim mesmo, crente ele é meio louco às vezes. A gente viveu muita coisa espiritual. E aí eu levei aquele terno, chega na hora da oferta, toalha aqui, lavar o irmão Anderson, coloca o terno lá dentro. Tá tudo bem. Eu sei quem falou comigo. No outro ano, tá lá o irmão Anderson, sem o dinheiro, sem coisas para ofertar, né, sem um objeto, mas aí vem a palavra, se oferte nessa noite. Eu estou falando com pessoas aqui que já tiveram dinheiro, já tiveram coisas, e hoje você não tem o dinheiro e não tem coisas, mas o altar te recebe. O altar te recebe. E aí eu falei, Senhor, e eu desci e falei, Senhor, então eu estou aqui. Me recebe nessa noite, porque eu estou disposto, eu estou me ofertando. Minha esposa fala até hoje, né, isso para mim, você não lembrou que você tinha eu, né, que depois ia vir o ápice, você não lembrou desses detalhes, né? Mas a gente foi lá e se ofertou. Quantos dias depois? 27 de julho, dia 10 de agosto, 3 dias depois, nós estávamos como missionários em Águas de Jurema. 3 dias depois. Porque é assim que Deus faz. Ele realmente leva muito a sério essa questão da oferta, o poder que uma oferta tem. O irmão ali que eu falar. Então, irmãos, é interessante. Mas foi uma oferta recebida, né? Uma oferta recebida, uma oferta recebida. É bom falar daquilo que você já viveu, daquilo que você vive. É muito gostoso falar disso. A oferta, ela revela o caráter do ofertante. Ela sempre revela o caráter do ofertante. Muito bom. Questão de ofertar ou de dizimar, né? O princípio de que a gente faz isso para o reino de Deus. Para o reino de Deus, quando você oferta ou dizima, não é simplesmente dinheiro. Isso que as pessoas têm que entender, que você oferta dinheiro, oferta a tua vida, oferta para a necessidade de alguém, oferta teu tempo, muitas vezes uma palavra que você tem que vai trazer cura para uma pessoa, e a forma como você vai colher também é o reino de Deus que vai te recompensar. Exato. E daí a área que você vai ser recompensado geralmente é a área que você mais precisa. Necessidade. Exatamente. Se você precisa de um carro, amém, Deus vai te dar um carro. Mas só que daí o cara não tem dinheiro para pôr gasolina no carro e nem manter o carro. Então Deus não vai simplesmente te dar o carro. Ele vai te dar o carro e vai te dar condições de pagar combustível, de poder ter esse bem. E depois, se for possível, eu queria dar um testemunho, mas se for possível. Pode puxar aí já. Pode dar o testemunho. Quando eu estava fazendo a graduação, eu tinha pago 2 anos, já era 4 anos, administração. Eu tinha feito a prova do ProUni e daí a minha esposa tinha ido num culto, numa outra cidade, eu estava na faculdade. Mas fazia um tempo já que eu tinha feito o ProUni e esqueci de ver, enfim, prova, trabalho, coisa nada, enfim. Daí a minha esposa ofertou e naquela noite a coordenadora do curso veio, me abraçou e disse: parabéns, tal, Alex, você passou no ProUni. Eu disse: como assim? Daí ela disse: você não sabe que você passou? Eu disse: não sabia. Ela disse: vai lá na secretaria porque hoje é o último dia para você usar o benefício. Glória a Deus. Daí fui lá e... Glória a Deus. Glória a Deus. 2 anos... Foi 100%, sem pagar os últimos 2 anos. A gente acredita, né? A gente acredita. Colossenses capítulo 3, Obrigado, versículo irmão. 23, complementando, a Bíblia diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Então faça, não como se estivesse fazendo a homens, mas a Deus, porque do Senhor virá a recompensa. Então, Deus, quando sonda a intenção do coração, e eu sempre digo o seguinte: Deus, o nosso trabalho de entregar a oferta, o dízimo e tudo mais, e o tempo e tudo, é até o altar. Deus vem receber no altar. Então essa questão de eu querer saber o que vai fazer... Isso não é espiritual. Isso não é espiritual. Atos capítulo 5, abre lá. Entendi. Atos capítulo 5, peraí. Vamos para a Bíblia. Atos capítulo 5.
Eu vou explicar isso. Isso não é coisa da sua cabeça, não. Eu vou explicar isso bem detalhado. Entendi. Para que não seja mal compreendido. Então vamos lá. Vamos falar de Assembleia de Deus, que é o que a gente entende como igreja. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo aqui sabe que existe um pastor, existe o tesoureiro, existe um departamento financeiro e existe, quais irmãos aqui cuidam da finança? Conselho fiscal. E tem um conselho fiscal. Esses homens foram separados, dentre outros, para serem os fiscais. Esses foram. Esses foram separados. Então tem a tesouraria, que também faz parte da fiscalização, né? Para que o dinheiro não seja gasto de qualquer maneira. Então qual é o meu trabalho como crente? O meu trabalho como crente, eu estou falando como crente espiritual, é fiscalizar o dízimo e a oferta? Não, não é. Vamos ver na Bíblia? Olha que coisa linda. Mas certo homem chamado Ananias, com sua esposa chamada Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo também a sua esposa, que é a tola, porque a sábia faz o quê? Edifica. Amor, está errado, É. você deu a sua palavra, você veio mentir para o homem de Deus. Amor, eu não vou fazer parte disso. Se você quiser se envolver, tudo bem. Amor, eu vou orar. Ela tem que ficar, é a hora dela ficar doida. É aqui, a sábia. A tola destrói. E trazendo uma certa parte, colocou aos pés dos apóstolos. O que o pastor Pedro fez? Recebeu a oferta. Na hora. Ô, irmão Ananias, Deus abençoe sua vida. Agora, olha bem para mim, irmão. O pastor Pedro recebeu. E o pastor Pedro não sabia. Mas o pastor dos pastores, o Espírito Santo, sabia. Porque lembra que eu disse que ele, quando você oferta, ele sonda a intenção do coração? Então o Espírito Santo que sabia, disse na hora para Pedro, ele mentiu. Mentiu na oferta. Aí, olha o versículo de número 3. Mas Pedro então disse, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Isso é muito sério. Por que Satanás encheu o seu coração? Para que mentistes a quem, irmão? Ao Espírito Santo. Meu Deus. Para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do valor. Vamos aprender algumas coisas no versículo 3? Primeiro, quem recebe a oferta? É o pastor? É o pastor Pedro, irmão? Quem recebe a oferta aqui é o pastor Zé Haroldo? Quem recebe a oferta aqui é a irmã Andréia? Quem recebe a oferta é a Assembleia de Deus de Campo Mourão? Então, quando você oferta, quem vem receber no altar? O Espírito Santo. Espírito Santo. Porque se fosse o pastor que recebesse, quando o teu amigo que não é crente, você que está assistindo pela internet, quando aquele, me perdoe o palavreado chulo, mas necessário nesse momento de ir, aquele otário vem falar para você assim, você fica dando dinheiro para pastor. Nem é para o pastor que você dá. Porque se você está dando para o pastor, você está dando para a pessoa errada. É. Porque quando você oferta aqui, não é para o pastor. Quando você oferta aqui, não é nem para a igreja. Quando você oferta aqui é para o Espírito, porque a oferta é espiritual. A oferta é espiritual. Ela é espiritual, ela é tão espiritual quanto o momento do apelo. Porque o diabo, irmão, o inferno não quer que você oferte, porque ele sabe que coisas vão ser desatadas sobre a sua vida quando você oferta. Porque pode não ser ensinado, pastor Dominique, mas a oferta é tanto espiritual que é um princípio. É um princípio, não, a oferta é um princípio. É um inegável. princípio. Nós vamos chegar nessa parte do quão poderoso é o poder de uma oferta. Você vai sair daqui hoje, irmão, vendo a oferta de uma forma diferente. Então aqui, primeiro, não é para a igreja nem para o pastor ser oferta para Deus. Por quê? Colossenses, lembra? Porque se você estiver ofertando para o pastor, de quem que eu tenho que esperar a resposta? Do pastor. Se eu estou ofertando para a Assembleia de Deus, de quem que eu tenho que esperar a resposta? Da Assembleia de Deus. Agora, o que o Colossenses nos ensina? Faça para o Senhor. Porque do Senhor virá a recompensa. Então, por que eu tenho certeza? Porque aqui nesse texto, a Bíblia está complementando Colossenses, está dizendo, dá uma olhada aí, Ananias não ofertou para o pastor Pedro, nem para a igreja primitiva. Quando ele ofertou, quem? Gente, isso é muito lindo. O Espírito Santo veio receber. E nesse momento de receber aquele som do coração. Deu por obrigação, deu porque senão alguém acha ruim. Não deu porque realmente ele está grato.
Deu porque realmente ele ama fazer isso. Deu porque realmente Deus tem abençoado ele tanto. Isso não é só dinheiro, é no serviço também. Ele veio lavar a igreja porque senão a irmã ia achar ruim. Você está lavando e o Espírito Santo falando, você está fazendo errado. Veio ajudar no almoço porque escalaram o nome dele, mas você não queria estar aí, não vem, irmão. O que é recebido é a intenção. É a intenção. É a intenção que o Senhor recebe. Então olha que coisa tremenda. Eu quero que isso, irmão, eu quero que isso te tire o sono. Eu quero que no próximo culto, no próximo momento de oferta, o Espírito Santo venha no teu ouvido e diga assim, você está lembrado lá aquele dia, né? Presta atenção. Outra coisa que aprendemos no versículo 3 ainda. Quando ele oferta e o Espírito Santo vem receber, o Espírito Santo fala, opa, mentiu. Agora, olha a continuação. Versículo 3 ainda. Por que deixaste Satanás encher o seu coração? Aprenda isso. Toda vez que você mente num culto sobre dízimo e oferta, Satanás encheu o seu coração. Mano, vamos levantar uma oferta missionária, queria comprar uma moto para o missionário, irmão. Quem pode ajudar? Você está lá, cheio de dinheiro na carteira, você fala, não posso. Queria tanto ajudar, Satanás encheu o seu coração. Você está empregado, recebe salário todo mês, e olha assim, eu queria tanto dar o dízimo, mas não sobrou. Primeiro que dízimo não é que sobra, né? É primícia, eu tiro primeiro. Então quando você olha aqui e diz, eu queria tanto dar o dízimo, mas não deu esse mês, Satanás encheu o seu coração. Irmão, nós estamos precisando de um mutirão, que nós vamos trocar todas as lâmpadas aqui, nós vamos pintar as paredes. Irmão, pode vir no sábado? Irmão, eu queria tanto. Mas eu estou numa correria no sábado, ele está lá assistindo Netflix no sábado. Satanás encheu. E não é eu, não. Se você não estiver gostando, rasga o capítulo 5 de Atos. Está escrito aqui. Por que deixaste Satanás encher o seu coração? Para que mentiste a quem? Para o pastor que pediu o mutirão? Para o irmão que está ministrando a oferta de missão? Para o pregador que... Não. Para que mentiste ao Espírito Santo. E aí, retivesse parte do valor. Versículo 4. É catequese isso aqui de oferta, é o Mobral, é o ABCD. Versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti? O que Pedro está dizendo, irmão? Pedro está dizendo o seguinte, rapaz, você não precisava ter trazido. Melhor ter não ofertado. Porque você que é crente, aí não importa que igreja que você seja, não importa o pastor que você congregue, se o teu pastor segue a Bíblia, ele nunca vai te obrigar a ofertar. Você aí que é crente, que está nos assistindo pela internet, não importa em qual ministério você sirva a Deus, se o seu pastor é crente e segue a Bíblia, ele nunca vai te obrigar a dizimar, porque é teu. E eu sempre digo em seminário de fé e finanças, eu digo assim, gente, se você vai dar e vai achar ruim, não dê. Se você vai dar e vai te faltar, não dê. Se você não vai dar de todo o coração, não dê. E ele está ensinando aqui, guardando-a não ficava para ti, o versículo 4. E aí ele vai continuar. E depois que você vendeu, o dinheiro não era seu? Ele está dizendo, rapaz, ninguém te obrigou a vir aqui. Mas por que ele veio? Nosso pastor aqui já falou. Por que ele foi? Ele quis fazer o que todo mundo estava fazendo. Todo mundo estava vendendo e entregando. Ele falou, vou fazer também, só que eu vou dar um jeitinho. E aí o versículo 4 termina. Por que concebeste essa coisa no teu coração? E aí ele vai dizer, você não mentiu a homens, rapaz. Você mentiu a Deus. Toda vez que você tem condição de fazer e você diz que não tem, você não está mentindo a homens. Você está mentindo a... Abra a carteira no próximo culto. Quando você pegar o R$2, o Espírito Santo vai falar, rapaz, você tem certeza? Aí, versículo 6, a gente encerra e muda o assunto. E Ananias, ouvindo essas palavras, morreu. A esposa vem depois e morre também. Aprenda, é princípio, é inegável. Não, mas Deus não mata mais. Presta atenção, toda vez que você mente na igreja sobre dízimo e oferta, alguma coisa na sua vida morre. Queria tanto dizimar e ofertar, mas eu nunca consigo. O casamento morre e a pessoa não sabe o que foi. O emprego morre, o carro bate. E daí não é praga, não é maldição, é princípio. Quebra de princípio. Porque assim, eu não estou dizendo, porque você não deu. É assim, irmão, você tem que ser macho. Você tem que ser mulher o bastante para olhar no olho do teu pastor e assim, pastor, eu não creio. Eu não acredito em dízimo. Eu não acredito nesse negócio de oferta. Eu não creio. Por isso eu não dou. Está tudo bem. O problema é que você se torna um mentiroso. E você fica dizendo, eu não posso, eu queria. Você fica dando desculpa. E Deus aceita tudo de você, irmão. Principalmente a sinceridade. Deus, eu não consigo crer, por isso eu não dou.
Deus, eu acho que vai faltar se eu der, então eu não dou. Agora, ai Deus, eu queria tanto dar, e Deus do céu olhando, rapaz, eu conheço teu coração. Se você ganhasse 1 milhão hoje, mesmo assim você não daria. Não tem jeito. Você falou uma palavra aí, me permita um gancho nessa fala, sobre a questão do pastor ser crente, se ele é crente e se ele prega a Bíblia, ele nunca vai te obrigar a ser um dizimista. Eu gostei disso. É porque não tem um texto na Bíblia que obrigue. Eu gosto disso. Por quê? Porque a gente vem de uma escola, né? Nós três aqui, a gente vem de uma escola onde, principalmente esse ponto, precisa ser levantado alguns pontos aqui. Porque eu, Anderson, você aí, analise a tua vida agora. Pode analisar a vida dos outros. Analise a tua vida. Se você deseja fazer algo ao ministério, no ministério, um dos princípios é não ser avarento. Então, assim, há uma distorção desse ensino, quando a gente fala assim, e eu já vi pessoas falando assim, não, eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, não vou me consagrar. Você entende que Deus nem recebe? É só dinheiro, eu é só não papel. vou, não, eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, o pastor vai pegar no meu pé. Deus não recebe esse dízimo. Eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, vão ficar falando lá. Deus não recebe essa oferta. Então, assim, eu preciso entender uma coisa. Eu não sou obrigado a dizimar. E é melhor que nem dizime com essa intenção mesmo. É uma maldição para a sua vida. Agora, uma coisa que precisa ficar muito claro também para todos, né, Ednei? Que o ministério não é obrigado a ter eu como avarento ali dentro. Você entende, irmão, que o crente não é obrigado a dizimar e ofertar, mas todo crente fiel, ele dizime e oferta por gratidão, por amor, por fidelidade. Você entende que, é o que eu disse, irmão, você não é obrigado a dar, mas você também não pode ser um presbítero. Não dá, não fecha a conta. Porque você tem que dar o exemplo. Você não é obrigado a dar, mas não dá para ser porteiro, irmão. Não dá. Imagine a pregação ou o ensino de alguém que não é dizimista, ou não é um ofertante. Você quebra um princípio básico de gratidão. De gratidão. Então, irmão, eu sou crente da Assembleia de Deus, crente da Assembleia de Deus, sou obrigado a dizimar? Não, fica tranquilo, vem congregar. Quem sabe um dia Deus quebra seu coração de pedra e você vira um dizimista. Agora, irmão, eu quero ser um pastor, um obreiro, então não dá, irmão, que você tem que ganhar a gente pelo exemplo. Então você tem que estar sendo fiel ali. Você tem que estar. Então, mas você pode ser sincero também, pastor. Eu estou entregando minha carteirinha aqui porque eu não creio. E aí ele vai passar para o discipulado. O microfone, dele. por favor. Cadê? Pode, microfone. Fala seu nome para os irmãos da internet saber. Oi, a paz do Senhor, sou a irmã Giovana. Pois bem, meu primeiro serviço com a minha mãe, todo sábado eu recebia R$30. Ou seja, com alegria, todo mês eu ia lá e dizimava meus R$12. Todo mês, eu recebia os 30, eu já tirava e deixava separadinho lá. Não, 4 semanas, Pia. 4 sábados. E assim começou. Até que quando eu tive meu primeiro emprego, recebi lá o salário mínimo, eu separei e dei o dízimo. Se eu não me engano, acho que no segundo mês que eu estava trabalhando, a minha patroa veio até mim e perguntou se eu tinha interesse em fazer faculdade e qual seria. Então, eu falei pedagogia. Ela veio e perguntou, mas é por causa do valor mais acessível ou é porque você tem interesse nessa área? Então, eu falei, tanto quanto o valor, quanto algo que eu me identifico. E a minha patroa, então, perguntou se eu não teria interesse até em fazer medicina. Daí eu falei assim, nunca pensei. Então, perguntei o motivo. E ela disse que gostaria de me dar um presente. Ela pagaria a faculdade que eu quisesse fazer. Glória a Deus. E naquele momento eu não entendi. Dela falou assim que daria um tempo para eu pensar. Conversei com os meus pais e falaram que eu poderia aceitar. E então, no outro dia, eu fui lá, agradeci a oportunidade, disse que era realmente pedagogia que eu queria fazer. E então, fui até a escola, me matriculei, estava bem na época de dezembro e início de janeiro ali, na época de matrícula.
Fui lá, entrei, deu tudo certo e desde então ela esteve pagando. Aconteceu que precisei vir embora. Eu não precisei perguntar nada, então ela veio até mim e disse: eu sei que você está indo embora. Eu gostaria de saber se você tem interesse em continuar a sua faculdade lá. É só você ajeitar os seus papéis, ver certinho sua matrícula, que eu vou continuar pagando. Glória a Deus, irmão. Mas Deus é tão bom que aqui eu consegui uma faculdade gratuita. Uau! Então, eu Glória agradeci ela, né, que ela pudesse abençoar outra pessoa. E eu achei incrível, sabe? Porque Deus honra aquele que é Cuidado fiel. de Deus. Glória a Deus. Muito bom. Você que está sentindo em casa, você entendeu o poder que essa oferta, que esse dízimo trouxe? Pastor Menig, Pode falar. deixa eu mandar um abraço para o irmão Paulinho, a irmã Vera, a irmã Viviane, eles estão nos acompanhando lá em Apucarana. Um grande abraço aos irmãos de Apucarana. Os irmãos ali de Apucarana não perdem uma imersão. Olha só que Todas bênção. as terças-feiras eles estão aqui nos acompanhando. E o irmão Paulinho tem muitas experiências com ofertas missionárias. Então, um abraço, irmãos. Deus abençoe vocês aí de Apucarana. Ali, o microfone. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre oferta com propósito, né? Porque como os pastores falou ali, que Deus ele não é obrigado e nem ele é, né, de responder no que a gente quer. Às vezes você dá um carro achando que vai ganhar um outro carro, Né? mas também é lícito fazer oferta com propósito, né? Deus ministra um valor no seu coração e você fala: Deus, eu vou entregar essa oferta, porque oferta vem de oferenda. Então não é todas as vezes que Deus vai te pedir, você também tem que oferecer, né? Então tem Muito horas bom. que É o Deus próximo tópico. ele ministra no coração da gente uma oferta com propósito, como já foi falado de Ana, né? O propósito de Ana era o filho, Samuel. Nós fizemos um propósito para comprar meio terreno, né, na época, em Louisiana, e nós ofertamos R$2.000, que era R$1.000 dele e R$1.000 meu. O nosso propósito dessa oferta era adquirir esse meio terreno. Amém, né? A gente conseguiu comprar esse meio terreno em bem pouco tempo, e já fazia algum tempo que a gente namorava aquele lugar lá para comprar. Deus respondeu. Mas, como a gente aprendeu, né, nessa escola aí que o Anderson falou, Deus não fica devendo nada para ninguém, né? E se Deus ele respondesse aqueles R$2.000 apenas com aquele terreno, né, talvez pareça uma coisa assim meio que clichê. Eu tenho dinheiro, vou lá e compro. Mas Deus nos deu hoje alguns terrenos que não dá nem para comparar, assim, eu não sou muito boa em matemática, eu não sei nem a porcentagem de quanto que é além daquele meio terreno que a gente comprou. Então, eu acredito assim que Deus ele responde sim a oferta com propósito, né? O outro propósito que a gente fez, que é bem conhecido, todo mundo que conhece a gente sabe, é pela cura do nosso filho aqui, o Joaquim, né? Ele tinha uma alergia incurável pela medicina, ele não podia com proteína animal de espécie alguma, nem ovo, nem carne, nem leite, e não tinha o que fazer. A gente fez um propósito de 10 meses de R$100, né? Que era o que a gente podia. E Deus curou ele com 3 anos e meio, né? Hoje ele tem Glória 7 a Deus. anos. Ele come de tudo. E Deus respondeu essa oferta nossa que foi com esse propósito. Propósito. Ofertas com propósito. Isso é muito bom. Eu vou pegar o gancho da oferta com propósito e o próximo daí é a necessidade e a gente vai para o que é uma oferta, o poder de uma oferta para finalizar. Mas então vamos lá. Irmão, olha bem aqui para mim. Eu ensino muito isso no seminário de Fé e Finanças, para a gente que é crente assembleano. A gente que é crente assembleano, eu sou uma assembleana, eu amo essa igreja, mas ninguém senta com a gente para ensinar a ofertar. Ninguém. A gente cresceu ouvindo que o gafanhoto, cortador, migrador e destruidor vai entrar em casa sem dar o dízimo. É isso que você aprendeu. E muita gente dá o dízimo porque tem medo. Não é por gratidão, não é por prazer, não é por nada disso, é porque tem medo. Porque ele fica escutando essas pregações que gafanhoto vai entrar, gafanhoto vai entrar, eu não. E vamos lá. Primeiro, ninguém senta com a gente para ensinar. Então é muito bom que a gente tenha momentos como esse, onde a gente pode aprender. Esses aprendizados, esses princípios, né, mudaram a nossa vida, mudaram a nossa história. Não sei se vocês entenderam, mas o poder da oferta do Anderson fez dele ser o co-pastor aqui hoje. Foi naquela madrugada, numa vigília, onde ele se jogou na salva. Falou, só tem eu. 13 dias depois, ele foi para outra igreja e falou, ele é co-pastor aqui agora. Esse é o poder de uma oferta. Vocês não conhecem a casa do Ednei, e ele é todo modesto e humilde, a casa dele tem piscina aquecida, meu amigo. É uma casa top em Louisiana. Esse testemunho da piscina é outro Não, esse aí testemunho nós já. tinha que fazer 3 cultos só para ver o testemunho da piscina. Só você não tem testemunho. noção. Agora,
Qual que é o nosso problema em relação à oferta? Lembra que eu disse, irmão, no próximo culto, sem anotar teu nome e tal, você pega R$100, coloca na salva, amém? Lembra que eu falei? Aprenda uma coisa, o irmão ele brilhantemente disse que oferta no reino não é dinheiro. O que é oferta no reino, irmão? O que a Bíblia diz que oferta é no reino? Semente. Semente. Por isso que, se você ficar pensando que oferta é dinheiro, você não valoriza o tempo. Esses meninos que estão lá no som, gente, transmissão online, vem, monta a câmera, ele sacrifica as coisas, podia estar em outros lugares, estão aqui, filmando, tirando foto, fazendo isso aqui tudo funcionar. Os meninos que vêm cantar e tocar aqui toda quarta-feira, os porteiros que estão aqui, as recepcionistas, isso é oferta, isso é semente. E toda semente tem o que dentro dela, pastor Antes? Um DNA. Toda semente tem um DNA. É mais ou menos isso. Você planta melancia, vai nascer o quê, irmão? Melancia. Não nasce jaca, não tem jeito. Já pensou você plantar um pé de limão e nascer acerola? Não tem jeito. Toda a semente tem um DNA. Então, em o nome de Jesus, da próxima vez que você for ofertar, e se você me ver ofertando, você sempre vai ver eu, os meus filhos, minha esposa, os que me acompanham, fazer uma breve oração antes e dizer a Deus qual é o DNA daquela semente. Você tem que ter entendimento para entender que tem sementes que demoram. Vou dar um exemplo. Então você quer comer jaca, não tem jeito, irmão, de plantar e semana que vem o pé de jaca está grande e nascer uma, vai demorar, certo? Mas se você quiser comer alface, é mais rápido para a semente nascer. Então toda vez que você for num desafio, toda vez que você for dar uma oferta relevante, toda vez que você for se doar, ore a Deus e diga: Deus, isso é oferta com propósito. Pegue na mão do teu esposo, da tua esposa, da tua família e diga: Deus, o DNA da minha oferta é o carro, o DNA da minha oferta é a cura, o DNA da minha oferta é porque semente tem DNA, irmão, e só pode nascer o que você planta. E vai ser lindo você ver Deus respondendo o DNA da sua semente. Às vezes não vai precisar colocar mais de uma semente, porque não adianta, se a árvore é grande, se o fruto é grande, irmão, você vai ter que continuar semeando, irmão. Eu semeei anos para ter um terreno, e eu estou semeando há anos. Eu vou nas igrejas e eu falo: irmãos, quando é propósito, irmão, a semente que eu estou dando aqui hoje é da minha casa. A semente que eu estou ofertando aqui é da minha casa, que nós vamos construir, que vai ser linda dentro de um condomínio. E um dia eu vou voltar aqui para mostrar que Deus fez nascer a minha semente. E eu continuo semeando essa semente, porque eu creio que Deus vai me fazer colher. Glória a Deus. Então, semente com propósito. Quando eu me lembro muito bem quando o menino ministrava sobre oferta com DNA. Isso. Eu tinha um sonho de quando jovem, eu queria ter uma caminhoneta e um trailer de puxar cavalo. Uma caminhonete e um trailer de puxar cavalo. Consegui comprar a caminhonete, comprei o trailer, tinha um monte de cavalo, tudo que tivesse de melhor eu tinha. Só que daí eu fui percebendo que eu não tinha mais o Espírito Santo. A minha casa já tinha se acabado, Uau. A nossa casa estava sendo quase destruída, porque a minha esposa tem a casa desde quando ela nasceu. Os pais delas ganharam e deixaram a casa para ela. E passa-se o tempo, nós foi parar na casa. Acho que o menino, quando casou, foi morar nessa casa. Sim. Né? A casa era um tormento. E ninguém dormia lá, tinha mil coisas, mil crenças sobre... Não, mas é porque era difícil mesmo. Mil coisas sobre essa casa. Essa casa não era tormento, não, a casa era terrível. A casa era terrível. Aí eu, já crente, vamos para casa. E com a caminhoneta lá, a casa um dia ventou, derrubou a metade. E eu falei que eu precisava reformar a casa. E caminhonete, queria comprar outra e já ia trocar em uma S10 mais nova. E daí a minha esposa falou: isso aí é prioridade para você? É o meu sonho. Se é teu sonho, então eu tenho outra prioridade. Nós tínhamos 4 crianças e colchão esparramado para todo lado, fora o povo. Que lá a minha casa tem as portas abertas. Que você chegar lá, você come, você dorme. E todo mundo chega lá, vai ter um lugar. Só que não dava mais ficar naquela casa. E eu comecei a abrir. O inimigo entrou de uma forma, quando a gente deixa. Aí já parei de dizimar. E crente, indo para a igreja. Só que eu não estava totalmente liberto. E um dia eu fui perguntar para Deus o que faltava. A minha esposa doente tinha que fazer cirurgia. Meu e daí Deus. disso aí eu tenho uma frase que eu digo assim: pare de perguntar a Deus coisas que você já sabe a resposta. Deus, o que eu vou ter que fazer? Por que está acontecendo? Eu trabalho, ganho razoavelmente bem e nada dá certo. A minha esposa está doente, peguei dengue. Falei: Deus, eu preciso experimentar coisas novas. Então eu vou ter que entrar na sua casa.
O Espírito Santo de Deus já não estava mais lá. Aí eu me ofertei, me lembrei da oferta do Anderson, com o pastor Anderson aqui, que ele se ofertou para a obra e Deus respondeu rapidamente. Porque a gente vê e aprende. Quando eu fui e falei, Deus, eu preciso me ofertar. O Senhor vai me aceitar? Lembrei da passagem de Obed-Edom, que quando a presença, a arca, chegou na casa dele, foi totalmente restaurada, né? Aí tinha um ditado lá na nossa família que dizia, a casinha da Fran. Era uma casinha da Coapar, pequena. E nós tínhamos planos de fazer mais 2 quartos, porque era um menino e 3 meninas, 1 quarto para cada. E começou, o menino chegava bêbado e brigava, eu brigava com a mãe dele, e eu já estava a ponto de sair de casa. Aí eu falei, não dá, eu vou ter que mudar essa história. Aí o Espírito Santo falou, eu vou com você lá. Deus restaurou, me deu o ministério, fui separado da presbítero. A nossa casa, Deus transformou, Deus restaurou. As meninas queriam, o menino falando que tem uma piscina, as meninas queriam uma piscina, mas não tinha condição de comprar piscina. Eu fui orçar, era 22.700. E olhando um dia no Facebook, eu vi uma piscina por 13.700. Perguntei como funcionava, falei, você instala, pronto, você acabou, eu pago. Metade do valor, você tem uma unção, né? Vamos morar junto depois. E o homem falou, se você negociar hoje, sábado está pronto. Falei, sábado eu te pago, porque eu não queria pagar ele antes, porque o povo falava que ele não iria colocar. O homem chegou lá, tratei dele, dei comida, dei pose, ele não tinha obrigação nenhuma. Eu falei, você não sai daqui enquanto você não cumpriu o propósito. Ele saiu de lá, deixou tudo pronto. Deus restaurou nossa casa. E para a glória de Deus, Deus curou minha esposa. Ela não fez a cirurgia até hoje. Porque quando ela foi para fazer a cirurgia, quando começou a pandemia, ela teve que fazer a transfusão de sangue, pegou dengue e quase morreu. Ele vai morrer a mulher. Mas Deus não deixou. Voltou, saímos, eu peguei também. Deus... E pedi oração, porque aquele dia eu vi que eu não amanheceria. Fui pedir oração e o homem falou, hoje você vai suar e amanhã você está curado. E dois problemas. Eu não sou, eu trabalho no sol, o tempo todo é difícil eu suar. Falei, isso já está com 2 problemas, de eu ser curado e de eu suar. Acordei à noite molhado, um já aconteceu. No outro dia amanheci bom, fui no posto fazer o exame, eu já não tinha mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, Deus começou a trabalhar na minha casa, tudo que eu planejava, Deus fazia o melhor. Comprei as madeiras, o homem não entregava para fazer edícula. Tinha comprado eucalipto. Pedi o eucalipto de 5,5 metros, ele falou, não tenho para cortar, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um cambará, é um pouco melhor, mas vai essa mesma, não tem a outra. E me entregou a outra, no mesmo preço. O melhor. O melhor, é a melhor que existia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus foi proporcionando tudo. E hoje a nossa casa é abençoada. Glória a Deus, aleluia. E todo mundo que chega lá tem trabalho de jovem, se o pastor for posar lá, tem lugar lá em casa. É o versículo 11 que diz, vou te enriquecer em tudo para quê? Para toda a generosidade. Pregadores ficam na casa dele, a piscina é usada para batismo, é usada para os jovens se confraternizar. Eu vou pregar lá, tem churrasco, aleluia. É uma benção a casa desse homem, irmão. Por quê? Por que Deus deu a casa grande? Por que Deus honrou? Por que Deus deu uma piscina? Era só para o ego? Era só para dizer, eu tenho uma casa com piscina? Era para servir ao outro. 2 vezes dentro dela, até, desde o ano passado. Entrou 2 vezes, ó. Era para o outro mesmo. Agora, a Bíblia diz, olha que coisa linda, irmão. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade. Esse é um problema. Esse é um problema nosso, assembleiano, é um problema assembleiano. Eu tenho que esperar alguém pedir. Eu tenho que esperar alguém dizer, irmãos, o teto vai cair, então vamos levantar uma oferta na Reformar? Aí você olha assim, eu vou dar, porque a igreja está fazendo o quê? Precisando. E você está dando por quê daí? Por necessidade. Quebrando um princípio da palavra. Você quebra o princípio, porque a gente que vive isso, e o Ney sabe, você está no culto, irmão, o culto está acontecendo, o Espírito Santo fala assim, você vai dar 1.000. Aí você fala, você está de brincadeira comigo, que eu nem tenho. Né? E aí eu tenho um testemunho muito lindo do Anderson, que o Anderson chegou em mim uma vez, e eu não lembro qual era o propósito, se era da falência, queria me ajudar, eu sei que ele falou para mim assim, Deus mandou te dar R$2.500. Falei, então me dá. Falei, mas eu não tenho. Falei, então foi o diabo. Não, eu estava bravo aquele dia. Falei, não, foi Deus. Falei, não, foi o diabo. Porque se Deus mandou você dar, você tem. Eu não tenho, mas Deus falou no meu coração, eu vou te honrar, meu amigo. Eu acho que eu estava falindo, era alguma coisa da falência.
Aí ele ficou, e aí nós ficamos discutindo ali, eu, Bíblia, e não sei o que, no final ele estava chorando. Deus mandou eu te dar, eu tenho, só não sei onde está. E não sei o que, e não sei o que. Naquela época, irmão, não tinha liberação de fundo de garantia, essas coisas. Eu sei que na semana liberou, e você foi na caixa, você passou, o cartão tinha quanto? Na época, acho que tinha quase R$4.000. O dinheiro estava lá, já era dele, só não estava liberado. Deus colocou no coração já dizendo, eu vou liberar um dinheiro, e quando você vê o dinheiro, essa parte é do meu filho. Coisa tremenda. Pô, meu. Paz, Senhor, irmãos. Eu queria falar só a respeito de como Deus responde à oferta. Quando a gente foi para a obra, a primeira congregação que nós pastoreamos, era missionário, ganhava pouco, né, tinha suas dificuldades, mas o Senhor sempre cuidou de nós. E um detalhe assim que eu nunca esqueço é que quando a gente foi, daí o Anderson ganhou uns quilinhos depois assim a mais, sabe? E o engraçado, irmãos, que ele não perdeu nenhuma roupa. Nenhuma deixou de servir nele. E ninguém entendia, porque ficava assim normal, como se ele não tivesse engordado nada. Então, assim, aquilo, porque na época a gente não tinha condição de comprar. Então, assim, o Senhor falou, eu vou dar um jeito de não perder nenhuma, né? Então, assim, até nisso o Senhor cuidava, né? E hoje a gente conta e dá risada, mas é uma verdade, é uma forma que Deus respondia às nossas ofertas, porque a gente não podia comprar, então o Senhor fazia usar daquele jeito mesmo. Irmão, seja crente, irmão. Seja crente. Eu conto no seminário de finanças que Deus colocou dinheiro na conta dos outros. Eu conto que Deus fez zerar a conta do cartão de crédito. Eu estou cansado de ouvir testemunha assim. Olha que coisa linda. A irmã está testemunhando que a roupa do camarada não deixou de servir enquanto ele era missionário e não tinha condição de comprar. Você tinha que ter dado um glória a Deus, irmão. Isso é fé. E o pior, irmão, é que tem crente que vai falar assim, roupa crescer, nada a ver isso aí. O dia que eu contei aqui, nessa época também, o que Deus havia feito, teve um irmão que não acreditou. Não acredita. É crente. No testemunho que eu dei, no final do culto, parou a pão e falou, escuta, é verdade aquilo lá mesmo? Porque aquilo lá não existe. Mas a gente é crente, irmão. Vamos lá, vamos partir para o princípio? Só para encerrar e para edificar a fé de alguém, nessa época aí, nós chegamos em Águas de Jurema, como missionários lá, e nós, logo na segunda semana, nós já começamos uma semana de avivamento lá. E aí o que tinha que fazer? Toda noite nós precisávamos servir uma janta, um jantar para cada preletor. E no meio daquela semana, o nosso gás acabou. Mas o que nós estávamos ofertando naquela semana era o nosso trabalho, era a nossa dedicação, aquilo que a gente sabia fazer, o que a gente podia fazer, a gente estava fazendo. E eu me lembro, Ednei, que eu cheguei em casa, ela me ligou, era 11 horas da manhã, falou assim, o gás acabou, eu sem dinheiro, sem condições de comprar, não conhecia ninguém naquele lugar, e eu cheguei em casa, indo para casa, eu falei com Deus, Deus, nós estamos trabalhando para o Senhor, nós estamos fazendo a sua obra, ontem já teve uma conversão, então o que eu preciso hoje é de um gás, eu não vou pedir fiado para ninguém, o que eu vou fazer? E aí eu cheguei em casa, ela já tinha até deitado o botijão no chão assim, da cozinha, e eu levantei o botijão, orei, ministrei algo ali de Deus, e falei para ela, acende o fogo. Ela ficou olhando para mim, e eu falei, acende o fogo. Louco, homem. Ela pegou e foi no fogão, acendeu o fogo acendeu, e o nosso gás daquele dia durou 60 dias. E você pegava o botijão, estava leve, estava vazio. Isso é fé, irmão. Esse é o poder de uma oferta. Isso aqui é para crente, irmão. É crente. Você que é crente, você tem que crer em coisas sobrenaturais. Porque se fosse só para comprar um gás, para pedir um fiado, ele podia fazer. Agora, encher o gás por 60 dias, só ele podia fazer. Agora, vamos falar. Vai. Só que tem gente que não entende a oferta, né? Não. Acha que, tipo assim, porque eu muitas das vezes fui cobrado de muitas formas, de doar, como já testemunhei, teve um carro, valor mais alto, menos baixo. Uma vez eu estava descendo para casa do culto, ia descendo um irmão, passei por ele de a pé, cabeça baixa, com fone no ouvido, Deus falou, dá R$100 para ele. Eu tinha R$100, só R$100. Deus, não é por necessidade. Eu vou abastecer amanhã, para mim ir trabalhar, se eu for dar R$100, eu não vou ter dinheiro. E voltei, e daí fiquei em casa, e daí fui falar com Deus. Deus, é coisa da minha cabeça. Não era, voltei, entreguei, Deus mandou te dar R$100. Ele falou, eu tinha que terminar de pagar uma conta,
que o rapaz está me cobrando, eu vou doar já ligou para o homem e pagou a dívida. Deus. E outra vez me disseram, e eu falei, tem que comprar uma cesta para fulano de tal. Mas eu nunca ganhei nada, será como que é ganhar? Eu vivo falando, eu não tinha leite, porque lá em casa falta carne, mas não falta leite, porque nós bebe leite, eu sou o principal. E falei, eu não vou comprar isso não. Eu não ganho nada. E falei assim, Deus, eu queria ganhar uma cesta para me ver o que era. Deus realizou a oração que eu fui fazer. Eu tinha um dinheiro para receber, eu tinha terminado nós estávamos construindo ali para aquele seu Augusto Carneiro. O valor era bem alto, que ele tinha que me dar R$28.000. Terminado o serviço. Fui lá, e comecei, e o homem viajou para o Mato Grosso. Tem fazenda lá. Fui ligar, não, só o dia que eu voltar. E era feriado de carnaval. Só volto daqui 15 dias. Meu Deus. Eu tenho um dinheiro para receber tal outra pessoa. Liguei para ela, não deu certo um negócio aqui, só vai uns 15 dias para liberar. Meu Deus, até lá o homem já voltou. E Deus queria me mostrar o que era receber também, né? Mas daí muitas das vezes a pessoa acha que para receber tem que tá faltando, né? Nenhum lugar que eu tinha, que eu batia, eu conseguia abrir a porta. E eu fui, a ali, minha esposa disse, acabou isso, acabou aquilo. Eu falei, o que tem? Só tem arroz. Com tantos mil, quase 40, 50 mil para receber. Para receber. As coisas em casa. E eu não conseguia receber de ninguém. O que tem? Falei, ela vai no mercado, quanto você tem? Falei, R$120. Vai no mercado e compra tal coisa. Me liga um menino que trabalha comigo, eu preciso de R$100 para pagar tal coisa. Eu venho pegar. Falei, que agora tem vintão dela. E agora? O que você vai fazer? Falei, eu não sei. Pede para sua mãe. Falei, também não. Deitei num banco, assim, debaixo de um pé de manga lá, e a vizinha estava escutando um hino no último. E eu comecei a meditar na letra daquele hino e eu entendi. Falei, Deus, eu sei que o Senhor é bom e vai entrar com a providência. Daqui a pouco o Diácono Paulo, ele me ligou todo sem jeito, falou, Ney, Deus mandou eu te dar uma cesta, velho. Meu Deus! Você acredita? Aleluia. Eu podia ter dado um glória a Deus aí, você ter escrito glória a Deus aí. Olhando pela posição, eu não tinha dinheiro, mas ninguém ia imaginar que eu estava precisando daquilo. Uau! Glória Ele a Deus. foi, com vergonha de dar, eu falei assim, eu não estou em casa agora, eu tinha saído. Ele falou, eu deixei lá, você quer uma cesta? Eu cheguei, Deus mandou eu levar na sua casa. Glória a Deus. Eu tinha um carro, tem lá uma Marajó, estava no terreiro, ele falou, eu coloquei dentro da Marajó. Olha aí. Tem uma caixa de leite, pega e põe na geladeira. Glória a Deus. Eu fui lá e peguei o leite, já O leite estava lá. e Vamos guardei. ouvir, irmão, para a gente ir para o último assunto? Paz do Senhor, Tem que ser irmãos. breve, que nós só temos 5 Eu tenho uma dúvida se existe uma diferença entre oferta e propósito e se toda oferta deve ser com propósito. Toda oferta deve ser com propósito. Não coloca na salva. Que é como se você só tivesse, o exemplo da esmola, é como se você só tivesse se livrando. Sempre com propósito. Porque daí, irmão, pensa bem, você pega R$2 e fala, Deus, é pela minha casa. Deus olha do céu e fala, rapaz, você tem certeza? Agora, irmão, entenda o que eu estou dizendo. Você só tem isso. Você tem 10 centavos, irmão. É a maior oferta do culto, entrega ela. Agora, se Deus te deu condições de poder dar mais, inclusive em momentos especiais, toda oferta é um propósito. Eu queria encerrar com um assunto. E ele é bem simples e objetivo. E você vai entender por que nós estamos falando sobre o poder de uma oferta. Porque a ideia não é vir aqui falar sobre dinheiro, ou querer obrigar você a dizimar. Não. É ensinar para você fé. Vamos lá. Se eu perguntasse para você, o que é esse livro? O que você responderia? A Bíblia, o que mais? Palavra de Deus, uma espada, o que mais? Bíblia Sagrada. O que é esse livro? Vida, olha que coisa linda. E se eu dissesse para você que esse livro é um livro sobre ofertas? Esse livro é um livro sobre ofertas. João capítulo 3, versículo 16, vai me dizer o seguinte: e Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O mistério está aqui. Deus tinha que dar uma oferta pela humanidade, daí ele não deu qualquer uma, ele deu a oferta. Qual é o nome dessa oferta, irmão? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E por que isso aqui é um livro sobre oferta, irmão? Porque esse livro vai nos contar a intenção de Deus em dar a oferta antes da fundação do mundo.
Esse livro vai nos contar, de Gênesis até Malaquias, o Antigo Testamento, como ele daria essa oferta. Esse livro vai nos contar nos evangelhos, como ele efetivamente entregou essa oferta. E depois de Atos a Apocalipse, esse livro vai contar para nós o efeito dessa oferta em nós, aleluia. Glória a Deus. Esse é um livro sobre ofertas. Então, oferta é um princípio do teu pai, do teu Deus, do teu amigo. Quando eu oferto aqui, a Bíblia diz em Gênesis que nós temos os atributos de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, do mesmo jeito que Deus é um Deus que oferta e oferta o melhor, eu preciso seguir o seu princípio, eu preciso seguir o seu Glória caminho. a Deus. Como você disse, a oferta é um princípio, está aqui, antes da fundação do mundo. De Gênesis a Malaquias, como ele iria dar, e os profetas vão dar detalhes. Os 4 evangelhos, ele entregando a oferta. E de Atos a Apocalipse, o efeito que essa oferta teve em mim. Glória Olha o poder de uma oferta. Ela fez o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma oferta salvou o mundo inteiro. Poder de uma oferta. Esse é o poder de uma oferta. Ednei, suas considerações, suas últimas palavras. Nosso horário já está no nosso limite. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter atendido o nosso Agradecer convite. ao pastor Lenildo, que prontamente liberou ele para estar aqui. Pastor Lenildo, transmito o nosso abraço a ele. E se você pudesse dar um conselho para quem ainda não é um ofertante, que conselho você daria? Eu também quero agradecer a oportunidade, meu pastor, por ter permitido que eu estivesse aqui, vocês por terem me convidado. E para você que não é ofertante, coloque o seu coração na obra, a oferta. E oferte com o coração. Porque daí você vai ver que Deus vai muito mais além do que aquilo que... Porque a oferta não é preço, é valor. Muito bom, muito bem. Pastor Mening é um exímio ensinador sobre fé e finanças, sobre mostrar a palavra de Deus por essa outra ótica que as pessoas não estão acostumadas a enxergar a Bíblia Sagrada, né? As pessoas rotulam muito, né, a igreja como um lugar de fazer dinheiro, um lugar... E você traz justamente o inverso disso. É porque o crente, irmão, o crente odeia que pede. Nós não gosta que fica pedindo para a gente. A gente fica irritado quando começa a pedir dinheiro para a gente. O crente não gosta que pede. Agora, o Espírito Santo. Eu já vi crente fazer cada coisa quando o Espírito Santo move através da palavra. E hoje aqui, irmão, nós só falamos Bíblia. Só Bíblia. Se você pudesse agora dar um conselho para alguém que ainda não é um ofertante, que conselho você daria? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, salvo engano, que aquele que dá semente para o que semeia, também dá pão para o alimento. Deixa eu só, vou rápido. 2 Coríntios capítulo 9, se você colocar aí. Está lá. Aqui. Aquele que você tem... É a King James? Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Olha que lindo. Também vos suprirá e multiplicará a vossa semente. A Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que todo mês Deus dá a oferta e a semente. Todo mês Deus dá a semente ao que semeia. Então, todo mês do que você ganha, parte disso é semente. Se você não está dizimando ou ofertando, você está comendo. E pão para o que tem fome. Ou seja, lembra que eu disse, você não vai dar senhão todo culto. Por quê? Parte do que você ganha é pão, você tem que cuidar da tua casa, pagar suas contas, etc. Mas parte disso é semente. E por que você tem que semear essa semente, irmão? Porque Deus vai multiplicar ela. Porque olha bem aqui para mim, se alguém aqui planta, ou conhece alguém que planta, se eu colher hoje e não guardar parte disso para semear, não tem colheita amanhã. Por isso que tem muita gente que parou de colher há muito tempo, porque ele quebrou o ciclo de semeadura. Eu, todo dia dou algo para alguém, é um princípio meu. Todo dia eu dou algo para alguém, e todo dia eu ganho alguma coisa de alguém. Ei, oferta é gratidão. Se eu fosse deixar um conselho a você, que é um crente, que frequenta uma igreja, olhe para o céu e peça. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 16. A Bíblia diz que ofertar é um dom infalível. Glória a Deus. Infalível.
depende da tradução, infalível. Eu vou ler aqui, ó, versículo 15, graças a Deus pelo dom infalível, 2 Coríntios 9,15, graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível, olha isso, indescritível dom. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e indescritível dom. Ofertar é um dom infalível, ali está dizendo indescritível e maior. Então, se você não consegue, dobre o joelho em casa e diga: Deus, eu preciso do dom de ofertar, me dá o dom, porque Deus está dizendo, e eu encerro, irmão, dizendo o seguinte: eu já vi profecias falharem, quem já viu? O profeta errou, quem já viu? Eu já vi. Eu já vi gente orar por pessoas serem curadas e falharem, quem já viu o dom da cura falhar? Eu já vi. Eu já vi o dom de maravilhas falharem, o cara orar e não acontecer a maravilha. Eu já vi o dom de línguas falhar e a pessoa ali se enrolar. Mas a Bíblia está dizendo que o dom de ofertar é infalível, porque é impossível que você semeie no reino e você não tenha uma colheita. O altar não toma, o altar devolve. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela participação de cada um. Também agradecer aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero que a imersão de hoje possa ter sido bênção para a sua casa, ter sido bênção para a sua vida, você que nos acompanha. E fica ligado porque na próxima terça-feira nós teremos a nossa imersão novamente. O tema ainda não foi uma decã. O tema ainda não foi repassado. E na próxima terça-feira a imersão será na direção da Umadecã. E nós estaremos aqui aprendendo todos juntos. Vai ser uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Nós, nesse momento, queremos fazer uma oração específica pela irmã Letieri. Ela não está bem. A sua mãe, a irmã Noemi, pediu oração por ela. E nós acreditamos que Deus opera milagres. Então, nesse momento, feche seus olhos aí onde você está sentado e vamos orar pela irmã Letieri. Senhor, nós estamos na sua presença e nós estamos apresentando agora a vida da Letieri ao Senhor. Jesus, entra com a providência na sua vida, onde quer que ela esteja, seja nesta UPA ou seja, quem sabe, na sua casa. Entra com a providência, restaurando a sua saúde, porque nós cremos e confiamos no Senhor. E o Senhor é aquele que restabelece a saúde do ser humano. Entra com a providência em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.